Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, 21 de dezembro de 2024, sejam todos bem-vindos. Lembram daquele antigo mantra, fique em casa e a economia a gente vê depois? Lembram? Pois é, sob este mantra, muita gente faliu, muita gente perdeu o emprego, países viram suas economias quebrarem, entre outras coisas. Muita gente ficou doente, com depressão e tudo mais. Também, debaixo deste mantra, muitos governos estaduais e federais revestiram-se de um poder absoluto. Governadores de estados chegaram, inclusive, a dizer o que vendas, mercadinhos, panificadoras podiam negociar ou não. Lembram disso? Pois é. Fique em casa e a economia a gente vê depois. Pois, meus queridos amigos, acreditam que este mantra estava ali, bem prontinho para ser revivido ou retirado do armário? Acreditem. O governo Biden tinha um projeto para ressuscitar o mantra, fique em casa, caos que a economia nós vê depois. Agora, nos 30 e pouquinhos dias que ainda lhe faltam, ou que ainda lhe restam, na Casa Branca. A história é longa, mas implica numa vitória de Donald Trump sobre o governo das trevas, que faz ou possibilita que o mantra fique em casa e a economia a gente vê depois, continue no armário. Bem, vamos ao relato mais importante de hoje. Trump conseguiu uma vitória porque fez com que os congressistas aprovassem um projeto de financiamento para este governo, que aí está muito, mas muito mais reduzido do que fora proposto inicialmente pela turma democrata. Eu dei essa notícia ontem, mas vejam só. A notícia de hoje é o seguinte: foi votado e aprovado, então, o projeto de financiamento para Biden, para o governo Biden, que expirava à meia-noite de ontem. Bem, só que com muitas diferenças. Vejam o que disse o Tom Hall, por exemplo. Os republicanos obtiveram uma vitória significativa após aprovar com sucesso um projeto de lei de gastos na sexta-feira para evitar uma iminente paralisação do governo com apenas 12 horas de sobra. O projeto de lei de 118 páginas, que superou as tensões partidárias, reflete uma vitória estratégica para os legisladores do Partido Republicano, depois que 38 republicanos votaram contra o projeto de lei apoiado por Trump na quinta-feira. Após a negociação, a última negociação, os legisladores concordaram em reduzir o projeto que tinha sido originalmente proposto pela turma de Biden, de leis de financiamento, para pouco menos de 600 páginas, depois que o rascunho inicial tinha mais de 1.500 páginas. Na verdade, o projeto original vinha num documento de 1.547 páginas que os legisladores não tiveram tempo de ler sequer um terço, ou um quarto. Nem um quarto tinha sido lido. Então, eles aprovariam um projeto sem conhecê-lo, um projeto de financiamento. E é aí que entra o golpe. O governo Biden colocou em 1.547 páginas pedidos de financiamento para coisas estranhíssimas que tem tudo a ver com fica em casa, caos que a economia nós vê depois. Você entenderá. Entendedores entenderão. Bem, então, o projeto esse, novo, aprovado, não passa de 600 páginas, mas o antigo incluía coisas tão estranhas e desnecessárias como, por exemplo, um aumento salarial para os membros do Congresso. Eu tive acesso à parte do documento principal, ou melhor, original, aquele apresentado, que foi negado pelos republicanos ligados a Donald Trump, por pressão de Trump, Vance e Elon Musk. Mas vejam
alguns itens que constavam do pedido de financiamento do primeiro projeto. Prestem atenção, eu estou aqui na seção 600 do documento. Na seção 611, por exemplo, pedia o seguinte: reatribuição temporária de pessoal estadual e local durante uma emergência de saúde pública. Uau! O projeto de Biden pedia dinheiro para uma emergência de saúde pública. Quem conhece os termos e o eufemismo dos termos sabe que isso aqui se refere a uma PAND. Mas pedia dinheiro também para a seção 612. Programa de preparação para emergência de saúde pública, que tem tudo a ver com a seção 611. Seção 613. Programa de preparação hospitalar. Uau! Seção 614, instalação de capacidades de centro de controle e prevenção de doenças para combater ameaças à segurança da saúde pública. Uau! Estava o documento se referindo a PAND. Isso fica muito claro. Não é preciso ser um grande entendedor para saber que o governo Biden tinha já destinado grande parte desse novo financiamento para este setor bastante sensível. Mas segue aqui o documento, seção 615, dinheiro para programa piloto para dar suporte aos estoques médicos estaduais. 616, melhoria da vigilância de águas residuais domésticas para detecção de patógenos. 617, reautorização do Programa de Redução de Mosquitos para a Segurança e Saúde. Agora, subtítulo B da seção 600, Planejamento e Coordenação Federal. Seção 621, Preparação e Resposta a Emergências para Todos os Riscos. 622, Estratégia Nacional de Segurança Sanitária. Uau! 623, melhoria do desenvolvimento de distribuição de testes e diagnósticos. 624, combate à resistência antimicrobiana. 625, estoque nacional estratégico e ameaças materiais. Estoque nacional estratégico, ao que será que se refere essa seção? Seria um estoque de piquinhas? Fica a pergunta no ar. 626, contramedidas médicas para ameaças virais com potencial pandêmico. Olha só, aqui nessa seção 626 já não há nenhum pudor em usar o termo, não é? O termo, chocante termo PAND. Pois é. 627, empreendimento de contramedidas médicas de emergência em saúde pública. 628, programas de bolsas e treinamento. 629, laboratórios regionais de pesquisa em bioconcentração. 629A, limitação relacionada a países de interesses que conduzem determinadas pesquisas. Complicado entender isso aqui. Agora, subtítulo C, em relação a atendimento às necessidades de todos os indivíduos. Seção 631, melhoramento do acesso a certos programas, também não explica quais. 632, apoio a indivíduos em risco durante respostas de emergência. 633, dinheiro para comitês consultivos nacionais. 634, dinheiro para estudos das academias nacionais sobre prêmios. Subtítulo D, em relação a reautorizações adicionais. 641, voucher de revisão prioritária de contramedidas médicas. 642, Serviço de Inteligência Epidemiológica.
643, monitoramento e distribuição de certas contramedidas médicas. Não diz quais são as certas contramedidas, mas, enfim, está aqui pedindo dinheiro para monitoramento e distribuição de certas medidas médicas. 644, sistemas regionais de preparação e resposta a emergências de assistência médica. 645, sistema de emergência para registro antecipado de profissionais de saúde voluntários. 646, garantir colaboração e coordenação no desenvolvimento de contramedidas médicas. 647, parceria militar e civil para prontidão em relação a traumas. Vou repetir. Parceria militar e civil para prontidão para traumas. Seriam lockdowns forçados novamente? Fica a pergunta no ar. 648, Sistema Médico Nacional de Desastres. 649, Corpo de Reserva Médica Voluntária, dinheiro para Corpo de Reserva Médica Voluntária. 649A, dinheiro para capacidade de epidemiologia / laboratório. O que não está muito bem explicado, mas não fica por aí. Há muito mais pedidos ainda para o setor sanitário, de saúde, setor pandêmico, etc. e tal. É claro que a equipe de Donald Trump se debruçou sobre esses itens com muito cuidado. O pessoal de Elon Musk e Vivek Ramaswamy, claro, ficaram muito tempo considerando quais as implicações de um pedido para todos esses setores aí, ou todas essas sessões que vocês viram. Estaria, então, engatilhada uma nova PAND para os próximos 30 dias? Bem, isso não podemos dizer, mas o que o governo Biden estava fazendo era pedir dinheiro para uma nova PAND que ainda não veio. É simples assim. Bem, isso foi recusado. Então, vitória de Donald Trump. Dessas 1.547 páginas, resume-se 600 apenas para questões muito mais importantes que existem. Problemas agora de financiamento. Mas parece esses recursos foram, sim, totalmente negados. É claro que eu não pude ler as 600 páginas do novo documento aprovado. Seja como for, o governo Biden não irá parar. Houve um acordo, então, nessa madrugada, e os legisladores concordaram em aprovar um projeto totalmente diferente. Mas, vejam só, a correria dos legisladores, principalmente os ligados aos democratas ou a Biden, se repetirá, continuará. Vejam, por exemplo, o que disse o Tom Hall numa matéria do meio de semana, ou no fim de semana, quase no fim de semana, de quinta-feira, vamos dizer assim. Depois de adiar a questão mais uma vez como um relógio, os políticos de Washington estão correndo como formigas para elaborar um pacote de gastos que adia a questão ainda mais, suspendendo o teto da dívida, dando mais financiamento ao governo federal e incluindo uma infinidade de itens que quase ninguém conseguiu ler. Aliás, entre esses itens estava, claro, o aumento salarial dos mesmos, dos legisladores. Biden pedindo dinheiro, pedindo financiamento para dar mais dinheiro aos legisladores. O Mensa Biden, ou mensalãozinho do Biden. Não, nós conhecemos um pouco essa história. Mas vamos agora para outro assunto que tem tudo a ver com o que eu acabei de ler na sessão 600, da sessão 601 em diante. Prestem atenção, mas prestem muita atenção nesta nota publicada por Martin Armstrong ontem. Dizia o seguinte, a nota foi, o artigo de Armstrong foi publicado hoje, desculpem. Ele diz: Gavin Newsom declarou o estado de emergência por causa da gripe aviária. Dos 34 casos relatados, 33 estavam trabalhando diretamente em fazendas. Não há perigo, segundo Armstrong, não há perigo grave para o público em geral.
Este golpe publicitário é apenas uma maneira de Nixon ter mais poder sobre o seu Estado antes da posse de Trump. Tudo bem, eu até concordo com Martin Armstrong, mas vocês não acham que tem algo mais essa história? Biden pede financiamento para um monte de itens relacionados à emergência sanitária ou, digamos assim, possibilidade de uma PAND. E aí Gavin Newsom, sabendo que o pacote não seria aprovado, vai lá e declara estado de emergência por causa da gripe aviária. Vocês não acham que tem uma relação estranhíssima nessa história? Bem, Martin Armstrong diz o seguinte também: Nixon desfrutou de poder infinito sobre as diretrizes das restrições do Covidão. Lembram? Aquela história que eu dizia, governador impedindo padaria de vender alguns produtos não essenciais. Entre outras coisas. Claro, o exercício do poder absoluto estava nisso também. Conheci inúmeras pessoas, diz Armstrong, que se autodenominaram refugiados da pandemia, pois foram forçados a fugir da Califórnia durante a PAND, quando ela se tornou um dos estados mais opressivos do país. Então, voltando à pergunta inicial, já imaginaram o mundo com um novo, ou revivendo o velho slogan, fique em casa, a economia a gente vê depois? Meus amigos, se a primeira causou o estrago que causou, imaginem uma segunda onda logo em seguida. E tudo, coincidentemente, 30 dias antes da posse de Donald Trump. Pois é, tudo isso aí não é fogo morto, não é fogo apagado, não. Está sob as cinzas, sob as brasas, um foguinho que pode, sim, eventualmente, ainda tornar-se uma grande fogueira. Essa é a questão. Mas, claro, eu, particularmente, não preciso dizer isso a Donald Trump, ele deve saber. Ele e sua equipe batuta, como se dizia aqui no interior antigamente. Muito bem, eu preciso falar sobre a Alemanha, mas esse vídeo já está um pouco longo. Tenho informações também em relação ao documento do subcomitê da Câmara para o fracasso, em relação ao fracasso da politização do 6 de janeiro. Vou voltar a esse tema, mas só farei isso numa live hoje à noitinha. E também, claro, colocarei os abracitos em dia. Então eu espero vocês hoje à noitinha, na live do professor Belei para os abracitos e as notícias mais importantes do dia. Vou falar, repito, sobre a questão da Alemanha, o atentado na Alemanha, terrível atentado. Então, espero vocês. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, verifique aí se você é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações e, se possível, torne-se membro deste canal. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a sobrevivermos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Peço a sua colaboração, seja um patrocinador deste canal, porque nós dependemos essencialmente da sua generosidade. Até depois!